Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa apresentação. Eu sou o Birajara Bilego, eu sou médico veterinário, pesquisador do Centro Tecnológico da Comigo, tenho mestrado e doutorado em ciência animal pela Universidade Federal de Goiás. Hoje nós vamos abordar o tema se é vantajoso ou não suplementar esses animais que serão levados ao confinamento. A temática dessa apresentação, ela surgiu de demanda de cooperados por volta de 2017, 2018, juntamente com os técnicos que acompanham essas propriedades. E o primeiro questionamento foi justamente se valeria a pena suplementar esses animais que logo em seguida receberiam a dieta completa no confinamento. O segundo questionamento era que o período de adaptação desses animais normalmente é feito de em torno de 2 a 3 semanas, e se era viável ou se havia alguma vantagem em reduzir esse período de adaptação, visando terminar os animais mais cedo. Diante desses dois questionamentos, nós levamos ao desenho experimental no Centro Tecnológico e desenvolvemos um experimento que avaliava justamente animais que eram suplementados com suplemento proteico energético e animais que eram suplementados apenas com suplementos minerais na véspera do confinamento. Quando esses animais entravam no confinamento, esses animais eram adaptados com 2 tempos de adaptação. Esse foi o desenho inicial, só que nós levantamos uma terceira pergunta. Se esse comportamento, ou se houvesse de fato alguma dessas vantagens na suplementação ou no tempo de adaptação, se essa vantagem ou se essa diferença positiva ou negativa seria com a mesma intensidade dentro das categorias animais, novilhas, com bois ou com vacas de descarte. E nós montamos esse desenho e fizemos a avaliação das estratégias de suplementação antes do confinamento, depois levamos os animais ao confinamento, com 2 tempos de adaptação, e fizemos ao longo de 3 anos, avaliando novilhas, vacas e bois. E a nossa pergunta, a pergunta que abre a nossa apresentação, é justamente essa: é vantajoso suplementar bovinos que serão confinados? E aqui nós vamos abordar especificamente a suplementação. Nós não vamos abordar o tempo de adaptação, ele teve algumas inferências e estão no anuário que está disponível no nosso site. Então, a pergunta que inicia, né, a nossa apresentação, é até uma provocação: se é vantajoso suplementar ou não. Vale a pena realmente suplementar esses animais? Animais, nós estamos falando que estão aqui ainda no período de relativa oferta de forragem, né? Estamos falando do período que ainda estaria no final do período chuvoso, que tem uma quantidade razoável de oferta de forragem, né? Ainda tem forragem de qualidade. E a analogia que a gente faz é essa, né? Se é mais fácil empurrar um carro subindo, empurrando o carro descendo. Claro, descendo é mais fácil, demanda menos esforço, né? E a gente pode obter resultados importantes com essa decisão. Qual que é a importância da correta suplementação? Basicamente é isso, é otimizar o consumo do pasto. Nenhum suplemento vai fazer milagre, né? O suplemento, como o nome diz, ele faz o suplemento de uma dieta completa que o animal necessita para o seu pleno desempenho. Então, o objetivo da correta suplementação é otimizar o consumo do pasto, fazer com que o animal aproveite esse pasto na sua melhor apresentação, no seu ponto ideal de colheita e obtenha o melhor desempenho. Claro, com o melhor desempenho animal, melhor retorno, maior ganho por área, a gente aumenta com isso a produtividade da pecuária de corte. Tem a finalidade também de facilitar a adaptação ao confinamento, uma vez que esses animais estão lá no pasto, recebendo basicamente fibra, né, um alimento volumoso, e se eu interfiro nessa dieta, colocando disponível a esses animais um suplemento energético proteico energético, que já tem na sua composição grãos, né, que tem amido principalmente, eu já favoreço esse ambiente ruminal do ponto de vista de absorção de nutrientes e também da população de bactérias que habitam esse rumen. E quando chegar os animais no confinamento, eu já tenho um ambiente muito mais propício para receber dietas com maior teor de concentrados. Também posso interferir também no aumento
do ganho de carcaça. Uma vez que a carcaça ela é construída não só dentro do confinamento, quanto antes de eu interferir na nutrição. Hoje pesquisas já apontam que a nutrição começa na mãe. Então, nutrindo a mãe, eu consigo nutrir esse feto que vai ter um desempenho melhor quando ele estiver alimentando com alimentos sólidos já na cria, na recria e também na fase de terminação. Então, quanto antes eu interferir de forma positiva na nutrição, eu favoreço que eu construa uma carcaça de melhor qualidade nesses animais. E sempre a gente tem as justificativas, né? O porquê não suplementar, né? Suplementar a gente visualiza, a gente já idealiza que há efeitos positivos. E por que não suplementar? Existem várias justificativas, né? A principal delas, a que a gente mais ouve, né? Que os suplementos são caros. E os suplementos, sim, eles têm um custo. Eles têm um custo de produção. Eles são produzidos a partir de grãos. Existe tecnologia embutida dentro desses suplementos, aditivos, o ajuste desse balanceamento correto, sacarias, né? Então é todo um pacote tecnológico, não é simplesmente grãos moídos, né? Ele foi preparado para atender aquela demanda de desempenho. No confinamento ganho, os animais vão ganhar de forma diferente. Então eu sempre alego, não, mas eu não suplemento, porque os animais que vêm de mineral e pasto, quando chega no confinamento, eles vão ganhar a mesma coisa. Alguns alegam que preferem aproveitar o efeito do ganho compensatório, que é aquele ganho que o animal que vem de uma dieta mais restritiva, ao entrar no confinamento e ter acesso a uma dieta balanceada, ele dá um salto de desempenho, ele aumenta o consumo e aumenta, por consequência, o seu desempenho. E as pessoas, muitos alegam que gostam de aproveitar esse efeito para aproveitar o ganho rápido num curto espaço de tempo. Dá muito trabalho. Realmente ele exige mais atenção. Exige mais presença do técnico, exige mais presença do tratador, observando não só as sobras, mas principalmente o comportamento ingestivo do suplemento, uma vez que foi definida tal estratégia de suplementação. E suplementar não é fácil. É uma tecnologia e, como toda, ela é uma ferramenta e depende de como está sendo utilizada. E ela exige o quê? Manejar corretamente a forrageira durante a suplementação. Ela é também uma parte da estratégia nutricional. Nós temos que aprender a manejar corretamente o pasto durante a suplementação. O suplemento não faz milagre e nós queremos, na verdade, fazer um ajuste fino para que o animal colha melhor essa forrageira e obtenha melhor resultado a partir também da suplementação. E esse suplemento ele precisa ser ajustado. Ajustado o quê? A condição do pasto. Então, não existe aquela... Qual que é o melhor suplemento? O melhor suplemento é aquele que vai adequar para o melhor desempenho conforme as características da pastagem. Pasto de seca é um tipo de suplemento. Pasto de águas é outro tipo de suplemento. Pasto de integração, lavoura pecuária, mesmo na seca, não é um pasto de seca, ele é um pasto de águas na estação seca. Também vai exigir atenção e ajuste fino na estratégia montada de nutrição para esse tipo de pastagem. Por isso é importante a avaliação do técnico, do produtor, de quem maneja os animais, para ajustar qual que é a qualidade do pasto hoje ou daqui 10, 15, 20 dias. E também fazer essa avaliação ao longo do ano. Exige mão de obra qualificada, sim. E às vezes é comum a gente, o produtor também, reclamar da qualidade da mão de obra, mas será que a gente está dando o devido treinamento para essa equipe? Será que o funcionário ou quem está lá manejando o pasto, ele aprendeu corretamente a manejar o pasto? Ele tem consciência do que ele está fazendo e qual que é o benefício que vai ser obtido com aquelas estratégias de manejo de pastagem? Então isso tem que ficar bem claro para toda a equipe. E com isso, a gente tem uma mão de obra qualificada que vai dar bons resultados dentro da operação. Requer planejamento nutricional. Sim, porque nós estamos falando de dietas aqui no período que antecede o período seco, mas eu preciso me planejar no período seco, no período chuvoso. E não em cima daquela hora, fala de planejamento, nós estamos agora no período seco, então agora é a hora de eu planejar a estratégia nutricional para o período de águas e para o período de seca do ano próximo, do ano seguinte.
E com esses desenhos experimentais, nós começamos a fazer essas avaliações no ano de 2020, né? Depois seguiu para 2021 e 2022. 2020 nós trabalhamos com novilhas, 2021 com bois e 2022 com vacas. E a estratégia foi essa aqui, na suplementação, na fase que a gente chama de recria, né? Mas ao considerar a vaca a gente não trata como recria, mas foi nesse período que antecede a terminação em confinamento. Então os animais, nesse período que antecede o confinamento, eles receberam duas estratégias de suplementação, né? Ou proteico energético ou mineral. Assim, da mesma forma foi feito com os bois e da mesma forma com as vacas. Dividido em dois grupos, né? Suplementação mineral e proteica energética. Ao término dessa etapa de suplementação, os animais foram conduzidos ao confinamento e lá eles receberam a mesma dieta. Não houve sequer diferenças quanto à qualidade nutricional. Visava atender o requerimento para o bom de ganho de peso, mas era a mesma ração e a mesma silagem de milho. Então aqui uma foto que ilustra, né, os experimentos. Aqui à esquerda superior, nós podemos ver as novilhas, as vacas em 2022 e os bois lá em 2021. Nesses gráficos, é um gráfico de regressão logística que a gente mediu o peso desses animais ao longo do tempo, né? E dá para ter uma ideia de como que esses animais ganharam peso nessa etapa. Nós podemos verificar no primeiro gráfico das novilhas que até próximo de 20 dias, tanto o mineral quanto o proteico energético, eles ganharam de forma semelhante, né? Eles ganharam de forma semelhante e a partir desse momento, o grupo dos animais de mineral, ele praticamente estabilizou o peso até o final do experimento, ao passo que os animais do proteico energético seguiram ganhando peso ao longo de todo o experimento. De forma semelhante aconteceu com as vacas. As fêmeas aparentemente têm um comportamento semelhante. Então, com as vacas também, são fêmeas já maduras, então até os 20 dias tiveram desempenhos semelhantes e a partir dos 20 dias as vacas também estabilizaram o seu desempenho e as vacas que recebiam proteico energético continuaram ganhando peso ao longo desse período. Entretanto, com os machos, nós podemos verificar aqui no gráfico dos bois a mesma avaliação, nós podemos verificar que já na primeira semana eles já mostraram uma discrepância de desempenho, né? O proteico energético decolou na frente e nunca mais foi alcançado dentro do experimento pelo grupo dos animais que receberam só mineral e pasto, mostrando que o proteico energético teve influência sim no desempenho e os animais ganharam mais peso. E qual foi essa diferença? Já resumindo um pouco da nossa conversa aqui, o peso de entrada aqui em 2020, peso de entrada, peso de saída das novilhas, dos bois e também das vacas. Nós podemos verificar que houve uma diferença aqui já resumida a história. Novilhas ganharam 17 quilos, os bois 54 e as vacas 16 quilos a mais, basicamente por usar essa estratégia de suplementação. Qual foi o tempo de confinamento? As novilhas 89 dias, os bois 150 e as vacas 60 dias. Peso corporal final das novilhas, né? Aqui fazendo basicamente um fluxo de caixa, né, da operação aqui. O investimento que eu fiz em proteico energético, tenho certeza que o produtor que está nos assistindo, ele já está se perguntando se valeu a pena ou não financeiramente, mas com os preços da época, né? O que eu investi no proteico energético foi de R$103, mas aqui eu já descontando, que eu gastei com o mineral. Por que eu gastei com o mineral? Porque se eu não fizesse o proteico energético, o mínimo que eu faria era o mineral. Então, o que eu investi com o proteico energético menos o mineral, então eu despendia a mais, né? Eu investia a mais do que o mineral R$95. E da mesma forma eu fiz esse racional para os outros experimentos, né? Com os bois aqui em 2021 e com as vacas lá em 2022. E se a gente voltar no slide anterior, mas aqui tem a informação também, a diferença obtida no grupo das novilhas foi de 17 quilos, que corresponde a 0,56 arrobas,
No preço da arroba da vaca, lá em junho de 2020, era R$ 195. O resultado, ajustado para o peso, né, atual, daria vamos dizer assim, uma receita de R$ 110, menos 95 que eu investi no proteico energético, ainda está me dando um resultado positivo de R$ 15. Seguindo para os bois, da mesma forma, 54 quilos, que dá 1,8 arrobas, no preço da arroba de 300 lá em junho de 2021. O resultado deu 540, que eu, subtraindo do investimento que eu fiz no proteico energético, me deu uma receita de R$ 85. Com as vacas, da mesma forma, 16 quilos, era 53, ajustando o preço, aí que sim, como elas ganharam menos, né, a diferença foi um pouco menor, e o preço também foi desfavorecido nessa época, ele me deu aqui um resultado negativo de R$ 13. Mas guardem essas informações que elas serão úteis nos nossos cálculos seguintes. O que a gente ressalta é que, independente desses, não independente, mas vamos visualizar animais chegando no confinamento. Qual o perfil de animal que a gente gosta de ver na entrada do confinamento? Quando eu vou levar novilhas para terminação em confinamento, eu quero esse perfil ou eu quero esse perfil? Quando eu levo bois para o confinamento, eu quero que os bois que eu insiro no confinamento tenham essa condição corporal ou que tenham essa condição corporal. E principalmente vacas que constituem uma categoria delicada do ponto de vista de terminação em confinamento. Eu gostaria de ver no meu confinamento animais com essa condição corporal ou com essa condição corporal. Além disso, qual desses dois grupos, dentro de cada categoria, teria maior propensão a ter problemas metabólicos? Qual desses grupos teria maior propensão a ter refúgio de coxo, a ter problemas de casco, a ter problemas de dominância? Tudo isso tem que ser mensurado e deve ser considerado na entrada do confinamento. E os resultados? Vamos para o confinamento já, seguindo para a fase adiante, nós verificamos nesse gráfico, da mesma forma nós aplicamos essas contas no crescimento dos animais agora já dentro do confinamento. E nós podemos verificar que as novilhas realmente elas entraram mais pesadas, né? Elas entraram aqui mais pesadas, proteico energético e mineral, só que ao longo do confinamento elas reduziram consideravelmente a diferença ao ponto que no peso final, no período de confinamento, elas não apresentaram diferenças. O que a gente atribuiu a isso? O período anterior ao confinamento, período de suplementação, ele foi curto, em se tratando de animais em crescimento. E os resultados, a diferença obtida, a diferença positiva no grupo de proteico energético, ela se diluiu dentro do confinamento, dado ao fato que os animais que vieram de mineral e pasto, eles fizeram o efeito compensatório e diluíram essa diferença obtida na fase anterior. Quanto aos bois, os bois sim, no caso do grupo dos machos aqui, eles tiveram uma diferença considerável na fase anterior, 54 quilos, e observe que ao longo do confinamento, eles também, a diferença de peso entre os grupos, ela se manteve até o final. Ou seja, boi que entrou mais pesado aqui, saiu mais pesado lá no final. E as vacas, que é aquela categoria mais delicada, observem que elas entraram mais pesadas, os animais que vieram do proteico energético, e em determinado momento do confinamento, eles até ampliaram essa diferença em relação ao grupo do mineral, que ganhou peso de forma positiva e linear. Entretanto, quem recebeu o proteico energético teve um desempenho dentro do confinamento semelhante, mas manteve e até aumentou essa amplitude de peso dentro do confinamento. Nas novilhas, aqui isolando variáveis dentro de cada experimento, então o peso final delas foi semelhante. E por que foi semelhante? Porque quem veio de mineral e pasto ganhou mais peso dentro do confinamento. Teve uma diferença estatística aqui. Por quê? Teve efeito compensatório. Elas aumentaram o consumo e o desempenho é proporcional a esse consumo dentro do confinamento. Rendimento de carcaça, não houve diferenças. Peso de carcaça quente, da mesma forma, não houve diferenças. O que teve diferença? Score de gordura subcutânea. Então, a diferença verificada aqui
foi basicamente no acabamento de carcaça. Então, o score de gordura subcutânea, a espessura de gordura subcutânea das novilhas foi maior para quem recebeu melhor nutrição no período anterior ao confinamento. Seguindo para os bois, no confinamento de 2021, trabalhamos com bois, com a mesma estratégia experimental, e também o desempenho dentro do confinamento foi semelhante. Entretanto, nós lançamos mão da ferramenta de ultrassom de carcaça no início da suplementação e no início e final da suplementação, que coincidiu com o início e final também do período de confinamento. Então, fizemos uma avaliação de ultrassom em 3 períodos. E aqui no início do confinamento, nós já verificamos aqui que os animais que receberam proteico energético já tinham maior área de olho de lombo. E essa variável tem uma íntima relação com a musculosidade. A área de olho de lombo tem correlação com musculosidade. Então, se os animais entraram no confinamento com maior AO, significa que eles entraram com maior quantidade de músculo, maior quantidade de carne e, com certeza, maior potencial para ganho de peso. Da mesma forma, eles também terminaram o experimento com maior AO, que significa que eles terminaram com maior rendimento da parte carne da carcaça, maior nível de musculosidade ao final do período de confinamento. Entretanto, a espessura de gordura subcutânea foi semelhante entre os grupos, tanto no início quanto no final. Eles obtiveram a mesma espessura de gordura subcutânea no início e no final do período experimental. Peso de abate. Animais que entraram mais pesados também saíram mais pesados. Chegou lá no final do experimento, esse animal que recebeu o proteico energético no período anterior ao confinamento chegou lá com 525 e o de mineral e pasto com 480. Qual que foi a diferença? 44,5 kg. Rendimento de carcaça, houve diferença? Sim. Houve uma diferença de aproximadamente 1%, que representa muito no universo de animais pesados. Peso de carcaça quente. Carcaça de animais que receberam o proteico energético pesaram 296 kg. Carcaça de animais que receberam mineral e pasto 267, uma diferença de 28 kg de carcaça. E a gente extrapolando para um racional para o preço da arroba do boi no dia 26 de julho, nós chegamos a conta que essa diferença de carcaça ao preço desse dia aqui representou um acréscimo de R$ 401 a mais, basicamente porque esse animal recebeu o proteico energético no período anterior ao confinamento. Então nós fazemos aqui 215 dividido por 15 quilos, que é o preço da arroba por 15, que é o peso da carcaça, né, 15 quilos de carcaça, ajustado pelo preço do quilo da carcaça ajustado para 28 quilos, e isso deu um valor de R$ 401. Também dentro do confinamento, as vacas não apresentaram diferenças em desempenho, né? O ganho médio diário delas comportou-se de forma semelhante. Da mesma forma, nós lançamos mão da ultrassonografia de carcaça. E já no início do confinamento, ou no final do período de suplementação, já foi verificado aqui que os animais que receberam proteico energético tinham maior nível de musculosidade, aproximadamente 6% de musculosidade, representando o efeito positivo dessa suplementação na musculosidade desses animais que vão entrar no confinamento. Seguindo aqui para as vacas, peso de abate. Da mesma forma, animais que receberam a suplementação proteica energética tiveram maior peso de abate. Lá no final do confinamento, elas estavam mais pesadas, uma diferença de 20 quilos. Na suplementação, a diferença era só de 16 quilos, né? Quando os animais entraram no confinamento, uma diferença de 16 quilos, ao longo do confinamento, essa diferença ampliou-se para 25 quilos e chegaram mais pesadas. Rendimento de carcaça, houve diferença? Sim, houve diferenças. Da ordem também de 1%. 1% não, 1 ponto percentual. Da mesma forma no anterior também, não 1%, mas 1 ponto percentual. E isso é uma diferença significativa, especialmente numa categoria que não é tão fácil imprimir um alto rendimento de carcaça como as vacas de descarte. Peso de carcaça quente também apresentou diferenças. E essa diferença foi da ordem de 18 quilos
Animais que receberam proteico energético ganharam 18 quilos a mais do que os animais que receberam só mineral e pasto. E da mesma forma, fazendo esse racional aqui no preço, da arroba da vaca dia 27/7, R$200. Se eu dividir por 15 quilos, que é a quantidade de arroba de carcaça, dá R$13 vezes 18, que é a diferença. Então eu tive um adicional aqui de R$240 nesse grupo de animais que teve, anterior ao confinamento, a única diferença é que eles receberam proteico energético. Então houve esse acréscimo de R$240 em virtude do ganho adicional de carcaça. Chegando aqui nas nossas considerações finais, a etapa, né, suplementar é viável, apresentou uma série de vantagens do ponto de vista de desempenho e também das atribuições de carcaça dos animais. Suplementar aqui especificamente o investimento em proteico energético, né, nessa fase que antecede o confinamento, ela mostrou que a estratégia apresenta vantagens, né? Ela aumenta o peso desses animais, os animais melhoram o desempenho, aumenta o peso final no final do período de suplementação, aumenta o score de condição corporal desses animais e a musculosidade desses animais na entrada do confinamento, ou seja, os animais chegam mais pesados e mais prontos para o período de confinamento. Aumentou também o rendimento de carcaça e o peso da carcaça quente, de bois e de vacas. E quando nós utilizamos a estratégia de suplementação em novilhas, ele melhorou o acabamento dessas novilhas no final do período de suplementação. E para fechar, a gente considera sempre a importância da assistência técnica, aliada a produtos de excelente qualidade, de empresas idôneas, mas é fundamental que tenha aí essa união entre assistência técnica e produtor para traçar o planejamento nutricional visando o melhor desempenho das atividades de pecuária. A todos vocês, muito obrigado pela audiência. Convido vocês para participar dos nossos próximos eventos. Fica aqui o nosso cordial agradecimento do Centro Tecnológico a todos que nos assistem. Forte abraço e até a próxima.